Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento psicoterápico, a mais um momento de análise, a mais um momento de autoconhecimento e aprendizado. Então, nesse momento nós vamos ter mais um momento de reflexão sobre a equação humana, sobre o desejo e felicidade, entendendo um pouquinho sobre o que é o desejo e o que é a felicidade, dentro dos parâmetros da psicanálise. Meu nome é Aldenir e mais um momento sou psicanalista clínico e estamos aqui para juntos continuar essa jornada. Mais uma aula de autoconhecimento aí, de autoajuda. E esperamos que você usufrua e aprenda juntamente comigo. Estamos aprendendo junto. Agora, como entender a felicidade? Como entender o desejo? Os fatores da fantástica equação humana nos tempos atuais. Então, esse momento nós vamos refletir sobre isso. Como que nós podemos entender nesses tempos atuais, né, esse conceito, sua origem e o conceito de felicidade, uma vez que se trata atualmente a felicidade de uma das mais profundas definições presentes no senso comum, a absoluta maioria das manifestações culturais de nossa época. A grande maioria fala sobre o conceito de felicidade, eu quero ser feliz, né? O primeiro desejo parece ter insistido numa catequização, né, alucinatória da lembrança, da satisfação, essas alucinações constantes, né, contidas nessa mente do ser humano. Contudo, não podendo ser mantida até o esgotamento, mostram-se insuficientes para promover a cessação da necessidade, ou por conseguinte o prazer ligado à satisfação. Então, Freud, lá no ano 1900, um dos seus primeiros escritos, na página 627, diz assim: o primeiro desejo para ter consistido numa catequização alucinatória da lembrança da satisfação. Essas alucinações, contudo, não podendo ser mantidas até o esgotamento, mostraram-se insuficientes para promover a cessação da necessidade, ou, por conseguinte, o prazer ligado à satisfação. Então, tudo que o ser humano faz está ligado ao prazer, à satisfação, a se sentir bem, a ser feliz. Que graça teria fazermos as coisas se ela não nos levasse à felicidade, não é isso? Então, desejo e felicidade. Para Laplace e Pontalis, em 1964, ele comenta que o desejo refere-se à vivência de satisfação após o qual a imagem mnésica de uma certa percepção se conserva associada ao traço mnésico da excitação resultante da necessidade. Logo que essa necessidade aparecer, de novo, produzir-se-á a graças. Então, essa necessidade ela é constante no ser humano. E assim que ela aparece, o ser humano quer satisfazer, quer ter, né, o cumprimento dessa necessidade. A graça, a ligação que foi estabelecida, uma moção psíquica que procurará revestir a imagem mnésica desta percepção e mesmo invocar essa percepção. Isto é restabelecer a situação da primeira satisfação. Então, nós vemos muito isso nos dependentes químicos que estão buscando ter o prazer, a satisfação de seus desejos. Aquele momento em que usa a droga, a substância, são
6 segundos de extremo prazer, mas daqui a pouco ela termina e ele quer voltar a ter aquele mesmo momento de prazer. Então isso acaba se tornando um vício. Bom, a essa emoção é que chamaremos desejo. O desejo de estar sempre bem, de querer alguma coisa, de construir alguma coisa. O reaparecimento da percepção é a realização do desejo. Então, tudo começa com o desejo. Primeiro eu desejo e depois eu busco satisfazer esse desejo. Dessa forma, podemos entender que o desejo, como resultante direto dos primeiros movimentos libidinais, da libido, que acabam por vincular-se aos objetos externos que venham a assegurar fontes de satisfação, corroborando com a criação de amores primários relacionados à sensação de saciedade e proteção dos possíveis temores causados pelo mundo exterior. Por essa premissa, podemos compreender também a diferença entre o conceito psicanalítico de desejo e uma necessidade que se apresente ao sujeito, podendo vir a ser suprida a partir de uma ação específica determinada por uma condição real no ser humano. O desejo, felicidade e totalidade. O desejo é uma ideia, Vorstellung, na linguagem de Freud, ou um pensamento, algo completamente distinto, portanto, da necessidade da existência. O desejo se dá ao nível da representação, tendo como correlato os fantasmas ou fantasias, o que faz com que, contrariamente à pulsão Treb, que tem de ser satisfeita, o desejo tenha a ser realizado. Garcia Rosa, 2004, página 83, fala sobre isso. Então, quando nós falamos do desejo, nós estamos falando de uma sensação ou de um comportamento subjetivo. Você pensa, você sonha, você projeta, então você busca realizar. Uma vez que compreendemos, então, os desejos, assim como os prazeres emanados na satisfação dos mesmos, como fenômenos relacionados diretamente a instâncias psíquicas alheias ao real, isso é subjetivo, e tecidas de linguagem nas quais seus símbolos e representações fazem-se distantes de qualquer tipo de lógica alcançável por outro sujeito, senão o próprio desejante. Então, o desejo que é seu, o outro não imagina o tamanho, a quantidade ou como é esse desejo, e nem como ele será realizado. Podemos também considerar qualquer tentativa de elaboração de um padrão de felicidade como um iminente fracasso pela total impossibilidade de alcançar-se na totalidade. Indivíduos com exatamente as mesmas subjetivações simbólicas e, consequentemente, com os mesmos desejos. Só que cada um se sente feliz ou realizado de uma forma diferente. O que é feliz, o que me traz alegria, felicidade, talvez não seja o mesmo que traz felicidade para o outro. Então, é muito subjetivo, é muito pessoal, individual de cada um. A satisfação real do desejo e a felicidade. A felicidade, no reduzido sentido em que a reconhecemos como possível, constitui um problema da economia da libido do indivíduo. Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos. Todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo, de que modo específico ele pode ser salvo de si mesmo, de que modo específico ele pode se sentir feliz e satisfeito com aquilo que ele tem. Todos os tipos de diferentes fatores operarão a fim de dirigir sua escolha. É uma questão de quanta satisfação real ele pode esperar obter do mundo externo, de até onde é levado para tornar-se independente dele e, finalmente,
de quanta força sente à sua disposição para alterar o mundo a fim de adaptá-lo aos seus desejos. Então é uma constante busca para encontrar um caminho de satisfação, de se sentir satisfeito. Por que de muitos problemas hoje? Por que de muitas dificuldades de relacionamento? Porque as pessoas não se sentem satisfeitas com aquilo que têm, sempre querem mais, não são gratas. E esse texto é encontrado na teoria de Freud de 1927, no 31, página 47. O desejo adequado. Dessa forma, entendendo como impossível antes das estruturas psíquicas, que nos são acessíveis no presente momento da humanidade, a criação de um padrão de felicidade que venha a contemplar-nos igualmente é quase que impossível. O quão devastador emocionalmente pode vir a ser para um sujeito dotado de distintas, porém não patológicas, mas igualmente eficazes relações com a satisfação de seus desejos. Reconhecer-se envolto em um meio social que, por razões do sistema torpe e corruptível em todos os possíveis aspectos, o define direta ou indiretamente como dotado de um desejo inadequado. Se as manifestações dos desejos é factual na constituição ímpar de cada indivíduo, não seria a leviana busca por um padrão de felicidade a alma manter na obtenção inerente do mais fértil dos cenários para o surgimento de novas formas de sofrer? Essa busca da felicidade, criar parâmetros, criar padrões, talvez não seria ela uma das formas de se sofrer? Quero encontrar um caminho para ser feliz, quero ser feliz. Proponho então que passemos a entender a felicidade apenas como material resultante de um conjunto de momentos de satisfação libidinal. Então a felicidade é um conglomerado ou um conjunto de satisfações. Então são únicos a cada sujeito, por definição, e passemos a combater em prol da saúde emocional de todos os que desejam a tão distópica quanto patológica fábrica de supostos padrões de felicidade, sustentados em promessas absolutamente irresponsáveis, condenando a todos nós ao incessante buscar do grande sucesso de todos os outros. Muitos de sucesso financeiro, emocional, quem está de fora acha que eles muitas vezes estão felizes e fica nessa busca desenfreada da felicidade através da riqueza, através de posses. Isso é muito imaginário. A identificação imaginária do desejo e felicidade muitas vezes está guardada lá no imaginário, é muito substantiva, abstrata. A indefinição imaginária é a identificação com a imagem na qual nós parecemos possíveis de ser amados, representando essa imagem o que gostaríamos de ser, ao passo que a identificação simbólica se efetua em relação ao próprio lugar de onde somos observados, de onde nos olhamos, de modo a parecermos mais amáveis a nós mesmos. Merece dores de amor, fato que não deve ser negligenciado nessa distinção é que já está sempre subordinado ao id. É a identificação simbólica, o ponto de onde somos observados, que domina e determina a imagem, a forma imaginária em que parecemos dignos de amor a nós mesmos. Zizek, 1992, página 104 e 107. Então, é muito imaginário, é muito subjetivo esses momentos. Nós estamos trazendo aqui uma reflexão muito filosófica, né? Uma linguagem mais um pouco mais técnica, um pouco mais difícil de compreender, mas se buscarmos analisar direitinho, nós vamos compreender que
A busca da felicidade, da satisfação, da alegria, está no contentamento, primeiro com aquilo que se tem, e levemente buscar alcançar níveis superiores, buscando com equilíbrio ter satisfação. Por fim, compartilhar minha crença pessoal, já entendida como não absoluta, de que se passássemos a compreender o possível poder devastador de um discurso, assim como também possível responsabilização sobre o mesmo, é certo que viveríamos ante a menores probabilidades de patologias psíquicas, porém imersos no silêncio dos que buscam por consciência, que sejamos então todos felizes em todas as singularidades que temos, todas as singulares manifestações de nossa indefinível felicidade. Por que eu falo isso? Porque o que é felicidade para mim pode não ser para você. Então é muito indefinido isso. Mas o nosso desejo, como terapeuta, como psicanálise, é que você tenha desejos, tenha sonhos que sejam realizáveis e que você se sinta feliz com o que você tem e que através da satisfação desses desejos você também possa buscar ser feliz de forma equilibrada, espontânea e usando a inteligência emocional e racional. Mais uma vez agradecemos por você nos ouvir, por você participar de mais dessa aula de psicanálise clínica, onde nós estamos falando sobre desejo e felicidade. Se nós formos falar sobre esse tema, vamos ficar filosofando e nós vamos chegar 100% a uma compreensão total, por ser um tema muito subjetivo. Mas a felicidade, ela não está no outro. O outro pode fazer parte da sua felicidade. A sua felicidade não está num filho, não está numa casa, num carro, no dinheiro. Isso pode fazer parte da sua felicidade. A felicidade está contida em um poder superior, seja ele qual for o poder superior para você. Mas a felicidade está numa crença, ela é subjetiva, faz parte do inconsciente coletivo, a busca pela felicidade. Todos estão em busca da fonte da felicidade, da vida eterna, de uma vida boa, alegre. Então, meu caro, esteja satisfeito com o que você tem, porque só assim você poderá alcançar ou galgar degraus maiores, ok? Que você seja feliz, muito obrigado, até o próximo vídeo.